Olá, sexto ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje na nossa aula de ciências, depois que a gente aprendeu células, que essas células se organizam em tecidos, os tecidos se organizam em órgãos, os órgãos que se juntam para fazer a mesma função são os sistemas e que todos os sistemas formam o organismo, a gente vai começar a estudar os sistemas do corpo humano. E a gente vai começar a estudar pelo sistema nervoso. Para isso, então, pegue o seu livro 2 do SAS, abra aqui na página 26, que é o capítulo 7, e vem comigo aprender sobre o sistema nervoso. Gente, o sistema nervoso, ele é responsável pela informação, coordenação e ação do nosso corpo. Veja aqui a imagem que a gente tem. Olha, é um cérebro. É claro, né, que é um desenho de um cérebro, né? Não é bem assim um cérebro. Olha aqui tudo que você pode observar. Que esse lado é mais parecido com o cérebro mesmo, né? Mas olha, esse lado aqui, ele colocou um tanto de coisinha aqui para formar o cérebro, né? Não é bem, tem umas roldanas, parece umas máquinas, parte parece de computador, né? A gente sabe já há muito tempo que o cérebro é o lugar da inteligência, não é mesmo? Todo mundo sabe que o cérebro é responsável pela inteligência. E ele também é responsável por integrar todos os sistemas do nosso corpo. Isso mesmo. Por que cada sistema não fica aí maluco, cada um funcionando de um jeito? Porque é o cérebro que coordena todos eles, é o cérebro que integra todos esses sistemas. O cérebro, ele vai analisar o ambiente ao nosso redor e gerar as respostas, né? A gente já até aprendeu os sentidos do corpo humano. Lembra que passava sempre aqui, ó, pelo cérebro? Então, gente, o cérebro tem um grande papel nisso tudo. E o cérebro faz parte do sistema nervoso. A gente vai aprender sobre o sistema nervoso. E como será que o cérebro faz tudo isso? A gente vai aprender, porque o cérebro é um órgão e a gente já viu que os órgãos não atuam sozinhos, não. Que tem vários órgãos que vão atuar junto com uma função. E daí, quando órgãos atuam junto com uma função, chama sistema. E é por isso que a gente vai aprender o sistema nervoso. Quando a gente vê essa figura aqui, ó, dá pra gente perceber claramente que a gente tem aqui, olha, no cérebro a gente vai ter, então, lado esquerdo e lado direito. Olha, tem dois lados, olha, um lado e outro lado. A gente vai ter o lado esquerdo e lado direito. E os cientistas descobriram isso, que o cérebro é claramente dividido em dois hemisférios. E não é que cada lado funciona independentemente, não. Gente, funciona um dependendo do outro e os dois são igualmente importantes. Mas eles perceberam, tanto através do estudo de animais, como de pessoas que tinham sofrido acidentes e daí alguma parte do cérebro tinha sido lesionada e as pessoas ficaram com sequelas. A gente não sabe quando bate a cabeça, pode ficar com alguma sequela, a pessoa fica com alguma dificuldade. Foram assim que eles foram entendendo o que cada parte do cérebro era responsável. E aí, gente, que hemisfério do cérebro, o hemisfério cerebral direito ou esquerdo, você acha que está mais ligado à matemática, olhando aqui essa figura? Olha só, que lado aí que é mais matemática? Acho que o lado esquerdo aqui, né, ó, matemática. E o lado direito está mais relacionado a artes, tá bom? Mas os dois atuam aí em conjunto. Então, quer dizer que se alguma pessoa sofre uma lesão no cérebro, em alguma região do cérebro, uma lesão que não leve à morte, ela pode ficar com alguma sequela naquela região. Antigamente, acreditava-se que se tivesse uma sequela naquela região, a pessoa nunca mais ia conseguir fazer aquilo. Hoje a gente sabe que o cérebro tem uma certa plasticidade. O que você gosta de plasticidade? Que significa que não é porque a pessoa teve uma lesão naquela região que ela nunca mais vai conseguir fazer aquilo. Então a pessoa teve aí uma lesão onde conseguia fazer contas.
Nossa, ela nunca mais vai conseguir fazer contas na vida? Não. Pode ser que uma outra região do cérebro assuma essa função no futuro. Então, quer dizer que uma outra região pode aprender a fazer isso, tá? Mas não tem muitas garantias, não é que a pessoa pode se recuperar no futuro? A gente sabe disso, né? Às vezes a pessoa tem uma lesão no cérebro e daí ela vai fazendo treinos e tudo mais e vai se recuperando aos pouquinhos. Pode ser que nunca volte ao normal, né? Mas os cientistas e os médicos estão tentando entender aí como que o cérebro funciona, porque é muito complicado ainda. Então, gente, vamos entender um pouco mais, né? Não só o cérebro, mas o sistema nervoso como um todo. Então, vamos ver aqui na página 27 sobre o sistema nervoso. Vamos lembrar que o sistema nervoso, então, é formado pelo tecido nervoso. Lembra, a gente aprendeu 4 tecidos do corpo humano, né? Tem o tecido do epidérmico, tem o tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Se a gente está no sistema nervoso, tecido nervoso. Facinho isso aí, né? E daí o sistema nervoso não é só cérebro, tem outros órgãos. Será que vocês sabem, conhecem algum outro órgão que faz parte desse sistema, sem ser o cérebro? Talvez você já tenha ouvido falar de um outro que chama cerebelo. Já ouviram falar? E dos nervos? Já ouviram falar de nervos? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu tô com uma dor nos nervos. Já ouviram falar dos nervos? Os nervos também fazem parte do sistema nervoso. E da medula? A medula também faz parte do sistema nervoso. Então, a gente vai aprender também algumas outras partes do sistema nervoso. Nesse capítulo, a gente vai aprender sobre o neurônio. A gente já viu o neurônio, né, quando a gente viu tipos celulares, mas dessa vez a gente vai aprender as partes do neurônio e como que o cérebro consegue mandar a informação de um neurônio para o outro, porque afinal é assim que ele controla o nosso corpo. A gente também vai aprender a dividir o sistema nervoso, porque a gente tem uma parte do sistema nervoso que fica no centro do nosso corpo e uma parte que fica, né, na periferia do nosso corpo. É assim que a gente fala, periferia, que não é o centro, é periferia. Então, a gente tem a parte central e a periférica. É isso que a gente vai aprender nesse capítulo. E a gente também vai aprender sobre a saúde do nosso sistema nervoso. A gente vai aprender o que pode influenciar para o nosso sistema ser saudável ou não e se tem algum medicamento, alguma coisa que pode influenciar ao nosso sistema não funcionar da maneira adequada. E aguardem que a gente vai ter um experimento muito legal sobre o sistema nervoso que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, viu? Vai ser muito legal fazer. Gente, pra gente começar aqui, né, dar uma introdução aí para vocês verem, vamos ver e lembrar aqui a estrutura do neurônio. Lembram como que era o neurônio? Olha só essa célula aqui toda cheia, né, de pontinhas. Então, tenho certeza que todo mundo olha para o neurônio e a gente lembra, é mesmo, esse aqui era o neurônio, né? Então, a gente vai ter que ver o neurônio e a gente vai ter que lembrar as partes do neurônio e a função do neurônio. Porque se a gente fala assim, que o sistema nervoso, ele percebe, né, os estímulos ao redor e responde a esses estímulos, então o neurônio tem que ter algumas funções especiais, né? Ele tem que ter algumas estruturas para conseguir perceber e responder a isso. Então, o que ele tem de especial? Ele vai conseguir capturar os estímulos e transmitir esse estímulo para o próximo neurônio. Como que ele faz para capturar? Ele tem esses prolongamentos aqui, ó, bem perto da onde fica o núcleo. Olha o núcleo aqui. Lembra que toda célula eucariótica tem núcleo? Olha o núcleo dele aqui, ele é uma célula animal eucariótica. Então, olha aqui.
todos esses prolongamentos aqui ganham um nome. Ó que nome bonitão. Dendritos. Os dendritos, eles recebem os impulsos nervosos. Então, os impulsos nervosos vão chegar por aqui. Daí, os dendritos recebem os impulsos nervosos, vão passar por esse lugar aqui, que é onde tem o núcleo da célula. E por ser onde tem o núcleo da célula, chama essa região onde tem o núcleo da célula, chama corpo celular. Porque é a principal parte dele, né? Então, é a parte do corpo da célula, tá bom? E daí, depois que passou por aqui, o impulso nervoso continua aqui por essa região que parece um rabinho, não parece um rabo? Mas não chama rabo não, gente, pelo amor de Deus, não pode chamar rabo, né? Sabe como que chama? Chama axônio. Difícil de falar, né? Axônio. É X, tá? Que escreve com X, mas não vai me falar axônio não, que é feio, né? É X com som de psi, tá? Então, é axônio que fala, tá? Não vai me falar errado, que vai ficar muito feio, tá? Então, axônio que fala, tá? Então, axônio. E o axônio, ele vai conduzir um impulso celular, o impulso nervoso. Sabe para quem que ele vai levar o impulso nervoso? Para o próximo neurônio. E quem que recebe o impulso no próximo neurônio? Os dendritos. Então, aqui vai levar o impulso nervoso e daí aqui vai estar o dendrito do próximo neurônio. Olha que belezinha! Daí vai ficar uma fileirinha de neurônios. Vai ficar bem bonitinha a fileirinha de neurônios. Gente, vai ficar muito bonitinho. Os seus neurônios têm que ficar bem organizadinhos numa fileirinha para que os impulsos nervosos possam passar de um para o outro. Daí você fala assim, nossa professora, você tem certeza que é assim que fica lá dentro de mim? Tenho certeza que é assim que fica lá dentro de você. Certeza mesmo. Olha só aqui na página 28 o seu neurônio visto do microscópio. Ainda bem que a gente vê o desenho, né, gente? Porque no microscópio às vezes é mais difícil de ver. Olha aqui o seu neurônio. Esse, ó, o núcleo aqui no meio. Esse é o corpo celular. E olha os prolongamentos aqui que são, então, os dendritos. Aqui não dá muito pra gente ver o axônio, né? Então fica mais difícil de ver o axônio. Mas essas, então, são as partes do neurônio. Então, a gente tem que saber as partes do neurônio, dendrito, corpo celular e axônio. A gente tem que saber que o dendrito captura o impulso nervoso, que o corpo celular passa o impulso nervoso para o axônio e o axônio passa o impulso celular para o próximo neurônio. Uma outra célula que a gente tem junto com os neurônios que são muito importantes são as células da glia. Olha aqui, a gente pode ver um montão de células da glia. Elas ajudam os neurônios, elas dão suporte, fornecem nutrientes e protegem os neurônios. E agora a gente vai ver como que o neurônio passa uma informação de um para o outro. A gente falou que o neurônio, ele transmite o impulso nervoso de um para o outro, né? Que o impulso nervoso é captado pelo dendrito, passa pelo corpo celular, vai para o axônio e que do axônio passa para o próximo dendrito, né? Do próximo neurônio, passa para o dendrito do próximo neurônio. Mas como que isso acontece? Isso acontece numa região que chama sinapse. Então, a sinapse é quando o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro. E isso acontece por neurotransmissores. Olha só como que a gente vai guardar esse nome. Neurotransmissores. Neuro, porque é do sistema nervoso. Transmissores, porque está transmitindo o impulso nervoso. Vai ser facinho. Olha só aqui, ó. A direção do impulso nervoso lá na página 29, ó. Dendrito, corpo celular, axônio e daí vai chegar aqui no outro neurônio. E olha só a sinapse aqui acontecendo. E não é porque um neurônio encostou no outro, não. É porque está soltando essas substâncias, os neurotransmissores. E pode ser que às vezes
não seja de um neurônio para o outro, porque, por exemplo, se chegar no meu músculo, pode ser, e daí o meu músculo contrai. Lembra que a gente aprendeu que o músculo tem essa capacidade de contrair e relaxar? Ué, se já chegou o recado no lugar que tinha que chegar, daí já tem a resposta. Olha, a célula muscular, a sinapse entre o neurônio e a célula muscular, pode ser, né? Chega aqui e já chegou no músculo, né? Não precisa chegar no neurônio, senão vai passar de neurônio, neurônio, neurônio. Quando que isso acaba? Acaba quando chega aonde o recado tem que chegar, né? Senão, já pensou, passa neurônio, 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 neurônio e nunca termina esse caminho, gente, de passar o recado? Não, termina, né? Quando chega aí aonde o órgão tem que chegar, então, por exemplo, no músculo. Vamos conhecer um pouquinho dos neurotransmissores? Olha alguns exemplos de neurotransmissores lá na página 30. Sabe por que quando a gente está fazendo algum esporte, alguma coisa, a gente se machuca e às vezes a gente não sente dor ali na hora? É por causa dos neurotransmissores. Olha só, esses são chamados endorfinas ou encefalinas. Elas são substâncias químicas, então, que atuam de forma analgésicas para que a gente não sinta dor. Elas bloqueiam ou diminuem a dor quando a gente está fazendo atividades esportivas para nos proteger ali na hora, né? Tem um outro que chama serotonina. Elas vão então nos ajudar na percepção sensorial, na temperatura, no sono, no humor, no apetite, né? A gente sabe hoje que quando a pessoa não produz muita serotonina, o sistema nervoso dela tem um quadro depressivo, né? As pessoas que têm depressão hoje são tratadas então com estimulantes para produzir mais serotonina. A gente também tem um outro que chama dopamina, que está relacionado com atividades que a pessoa tem sensação de satisfação e prazer. Quando a gente faz atividades que a gente se sente satisfeito, que a gente fica alegre, que a gente tem prazer em fazer, o nosso cérebro então produz essa aqui, dopamina. Ela também nos ajuda a coordenar atividades motoras e regular os nossos movimentos. Então, pessoas que têm problema com tremor, né, mal de Parkinson, inflexibilidade, desordens que não conseguem controlar bem os movimentos, às vezes é falta de dopamina, tá bom? E a gente tem outros dois também neurotransmissores, a noradrenalina e a acetilcolina, que também influenciam no humor, na ansiedade, no sono e na alimentação. A gente conheceu os principais neurotransmissores do nosso corpo. Para finalizar a aula de hoje, eu peço que vocês façam o Agora é com você aqui da página 31. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente!